Deus matou Er. Sim, isso está na Bíblia. Um homem que tinha tudo para cumprir um grande propósito foi interrompido pelo próprio Deus, por causa de sua maldade. Mas o que será que ele fez? E por que essa história quase ninguém comenta? O que aconteceu depois da sua morte é ainda mais surpreendente e revela algo profundo sobre responsabilidade espiritual, pecado e o plano soberano de Deus. Fica comigo, porque essa história pode ser um alerta direto para mim e para você. Er era o primogênito de Judá, filho de Jacó, patriarca das 12 tribos de Israel. E isso por si só já era algo muito significativo. Na cultura hebraica, o primogênito carregava não apenas o direito à herança, mas também uma responsabilidade espiritual sobre a família. Ele deveria ser um exemplo, alguém separado para liderar e preservar a linhagem de bênção prometida por Deus a Abraão. Judá, seu pai, havia se afastado de seus irmãos e casado com uma mulher cananeia, algo que, à luz da aliança de Deus com o povo hebreu, era visto como problemático. Os cananeus adoravam outros deuses e tinham costumes que feriam os princípios do Senhor. E foi nesse ambiente de mistura espiritual que Er nasceu e cresceu. A Bíblia diz, de forma direta e sem rodeios, Er, o primogênito de Judá, era perverso aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Gênesis 38, 7. Não há detalhes sobre seus atos, mas o texto é claro. Sua maldade era tão séria, tão ofensiva diante de Deus, que o julgamento foi imediato. Isso não era comum. Deus não agia assim o tempo todo. Então, o que essa sentença tão severa quer nos ensinar? Para entender a profundidade disso, é preciso enxergar o cenário em que tudo isso aconteceu. Um momento delicado da história bíblica, onde a promessa messiânica ainda estava sendo costurada, linhagem por linhagem. E mesmo com os erros humanos, o plano de Deus não seria interrompido. A Bíblia não entra em detalhes sobre o que exatamente Er fez para ser considerado perverso. Mas o fato de Deus ter tomado uma atitude tão extrema, tirando sua vida, nos mostra a gravidade do que estava em jogo. Não era apenas uma questão de comportamento moral, mas uma afronta direta à santidade de Deus e ao seu plano redentor. Er não era um homem comum. Como primogênito de Judá, ele fazia parte da linhagem que mais tarde culminaria no nascimento de Jesus. Ele tinha um lugar importante na história espiritual do povo de Deus. Mas em vez de honrar esse chamado, Er se desviou a ponto de se tornar intolerável aos olhos do Senhor. Isso nos ensina algo profundo. Privilégios espirituais não significam imunidade. Deus é justo. E quando alguém com uma posição de grande responsabilidade age com perversidade, o julgamento pode ser ainda mais severo. A maldade de Er, embora não descrita em detalhes, foi suficiente para que Deus interrompesse sua vida. Isso revela a seriedade com que o Senhor trata o pecado, especialmente quando ele nasce dentro de uma linhagem que carrega promessas eternas. O erro de Er foi um ponto de ruptura. Mas mesmo assim, Deus já estava preparando o caminho para cumprir seu propósito, de um jeito surpreendente. A morte de Er é um dos momentos mais chocantes e enigmáticos da Bíblia, mas ela revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Quando Er foi tirado da terra, não foi um acidente nem uma fatalidade natural. Foi uma ação direta de Deus. A palavra diz em Gênesis 38, 7. E Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor e o Senhor o matou. Essa declaração é direta e impactante. Deus não ignorou o pecado de Er, e ele não foi complacente com a maldade. A justiça divina, muitas vezes obscurecida pela misericórdia, aqui se revela em toda a sua seriedade. Er não era alguém desconhecido. Ele fazia parte da linhagem escolhida, e Deus não poderia permitir que o pecado prevalecesse em um lugar tão crucial do seu plano. Ao tomarmos essa lição para nossas vidas, é importante entender que Deus não passa por cima do pecado. Ele é justo e santo,
e sua santidade exige que o pecado seja confrontado. Pode ter pensado que suas ações passariam despercebidas, mas o pecado nunca é invisível aos olhos de Deus. Quando Deus age, ele o faz com retidão para proteger sua obra e cumprir seus propósitos, mesmo quando as falhas humanas tentam distorcer a rota. Este evento é um lembrete urgente. Deus não ignora o pecado, e mesmo quando ele age com juízo, isso é parte de sua fidelidade em cumprir os seus planos, planos que não podem ser frustrados, mesmo quando o homem falha. Após a morte de Judá enfrenta uma situação delicada. Como pai e patriarca, ele tem a responsabilidade de garantir a continuidade da linhagem de seu primogênito, algo sagrado dentro da cultura hebraica. A lei do levirato, mesmo antes de ser formalizada por Moisés, já era uma prática comum. Se um homem morresse sem filhos, seu irmão devia tomar a viúva como esposa para gerar descendência em nome do falecido. Por isso, Judá ordena que Onã, o segundo filho, se una a Tamar, a viúva de Onã aceita a responsabilidade em aparência, mas em seu coração age com egoísmo. Ele se deita com Tamar, mas sempre impede a concepção, jogando o sêmen fora, porque sabia que o filho não seria considerado seu. Isso revela um pecado ainda mais profundo. Ele quis usufruir do prazer, mas rejeitou o propósito. A atitude de Onã não foi apenas desonesta com Tamar, foi uma afronta direta ao plano de Deus. Ele quis parecer obediente por fora, mas por dentro estava resistindo à vontade divina. Mais uma vez, Deus intervém com severidade. Gênesis 38:10 diz: "E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou." Essa sequência de eventos mostra a seriedade do compromisso espiritual e o quanto Deus se importa com o coração por trás das ações. Onã, assim como seu irmão, também é removido da história, não porque Deus seja impaciente, mas porque sua promessa não pode ser carregada por mãos impuras. Judá, por sua vez, começa a sentir o peso da consequência, mas sua reação ainda não é guiada pela fé, e isso abre caminho para o próximo capítulo dessa história. Após a morte de Onã, a narrativa entra em um silêncio profundo. Judá, devastado pelas perdas e enfrentando a responsabilidade de preservar a linhagem de pede a Tamar que retorne à casa de seus pais. Ele promete que, quando seu filho mais novo, Selá, fosse adulto, ele o tomaria como esposo. Mas esse dia nunca chega. Tamar, então, se vê isolada, sem perspectivas de futuro e com um destino incerto diante dela. Esse silêncio, esse vazio no coração de Tamar e a inação de Judá marcam um período de grande escuridão na história. Tamar, sem a proteção da sociedade patriarcal e sem uma garantia de que a promessa de Judá seria cumprida, é deixada à mercê do destino. A dor de estar esquecida, desprovida de qualquer esperança, começa a se misturar com a desconfiança em relação às promessas humanas. Para Judá, a perda de seus filhos e o peso da desobediência de Onã não são apenas pessoais. Ele ainda tenta contornar a situação sem perceber que está tentando operar dentro de seu próprio controle, sem se submeter à soberania divina. Ele se afasta de Tamar, talvez com a esperança de que o tempo curaria as feridas e apagaria a necessidade de cumprir a promessa. Mas a escuridão não apenas envolve Tamar, ela também envolve Judá, que começa a se afastar de Deus. E é neste período de silêncio, quando todas as esperanças parecem perdidas e os planos de Deus parecem impossíveis de serem cumpridos, que Deus age. Ele não está ausente no silêncio. Na verdade, é nesse momento que ele orquestra os próximos passos, ainda que à primeira vista nada pareça indicar a intervenção divina. A desolação de Tamar e a cegueira espiritual de Judá abrem espaço para a inesperada e surpreendente manifestação do poder de Deus,
que vai além do entendimento humano. No meio da escuridão, surge a figura de Tamar, uma mulher aparentemente sem poder e sem voz na sociedade patriarcal, sem um marido, sem filhos e com uma promessa quebrada por Judá. Ela se encontra em uma posição desesperadora. Mas é nesse momento de vulnerabilidade que Tamar, de maneira inesperada, se torna um instrumento de Deus para a realização de seu plano soberano. Tamar, embora tenha sido deixada para trás, não perde a esperança. Ela toma uma decisão ousada, desafiadora e até surpreendente para os padrões da época. Disfarçada como uma prostituta, ela se posiciona ao longo do caminho que Judá costuma percorrer. Sua ação pode parecer imprudente ou até imoral à primeira vista, mas é importante entender que, no contexto histórico, Tamar não age por simples desejo pessoal ou vingança, mas por uma necessidade urgente de cumprir a promessa divina, a preservação da linhagem de e, por consequência, a linhagem messiânica. Ao buscar uma maneira de garantir que a linhagem de Judá não fosse cortada, Tamar está, de forma indireta, alinhando-se ao plano soberano de Deus. Ela se torna uma mulher improvável, usada para um propósito divino. Quando Judá, sem reconhecer quem ela é, se aproxima, ele é levado a cumprir, sem querer, a vontade de Deus. Tamar, com sua audácia e coragem, traz à tona algo muito mais profundo. Deus pode usar até os métodos mais improváveis para realizar seus planos. O que parece ser uma falha humana, é na verdade uma ferramenta nas mãos de um Deus que nunca perde o controle. Aqui não estamos falando apenas de uma mulher que se levanta em seu desespero. Estamos falando de uma mulher que, em meio ao abandono, se torna um canal através do qual a história de salvação de Deus continua a ser tecida. Tamar se torna a matriarca de uma linhagem que culminará em Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Deus escolhe os improváveis, os rejeitados, os esquecidos e os transforma em peças-chave no seu plano eterno. Tamar, à primeira vista, pode parecer uma figura sem importância, mas ela é central para a preservação do propósito divino, demonstrando que o Senhor não escolhe os habilidosos ou os justos, mas aqueles que são usados por sua graça soberana. O nascimento de Pérez, filho de Tamar e Judá, marca um ponto de virada crucial na história. O que parecia ser um ato impensado de desespero por parte de Tamar, agora se revela como a chave para a restauração do propósito de Deus. Pérez não é apenas mais um filho, ele é a continuação da linhagem de Judá, que por sua vez está ligada à linhagem messiânica. Este momento de restauração é um testemunho de como Deus usa os caminhos tortuosos e os momentos de erro para realizar seus planos eternos. Ao nascer, Pérez se torna o herdeiro legítimo da promessa feita a Abraão e a seus descendentes. Ele é, de certa forma, o restaurador daquilo que parecia perdido. A linhagem de Judá, que teria sido interrompida pela morte de agora se renova através de Pérez. O que começou com um pecado, uma injustiça e um silêncio profundo, culmina em um novo começo, em um renascimento do plano divino. Deus, em sua soberania, não permite que o pecado de ou as falhas de Judá determinem o fim da sua promessa. Pérez, um filho gerado de uma situação que à primeira vista parece errada e imoral, se torna um dos elementos essenciais da genealogia de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus nos lembra que Pérez está na linhagem de Cristo, demonstrando mais uma vez como Deus age de maneira incompreensível aos olhos humanos. O nascimento de Pérez é, então, um símbolo de redenção e restauração. Ele não apenas substitui mas traz à tona uma nova geração que, apesar de seus erros e falhas humanas, vai cumprir a soberania de Deus. Deus não falha em seu propósito. Mesmo quando parece que a linhagem está quebrada, Ele restaura o que está perdido.
Mesmo nos momentos de erro e falhas humanas, Deus usa aqueles que aparentemente são improváveis para restaurar sua obra. Perez, filho de Tamar, é uma prova viva de que o Senhor pode, e frequentemente o faz, transformar o que é quebrado em algo que glorifica seu nome. Assim, a história de Perez nos lembra que o plano de Deus vai além das circunstâncias visíveis e dos erros humanos. Ele não apenas restaura o que foi perdido, mas também direciona a história para a realização do seu propósito eterno, que culmina na vinda do Messias, Jesus Cristo. A história de Judá, Tamar e Perez é mais do que um relato antigo sobre o pecado e a redenção. Ela nos traz lições espirituais profundas e práticas que podem transformar nossa compreensão sobre o caráter de Deus e nosso próprio papel em seus planos. A seguir, vamos refletir sobre algumas dessas lições que são relevantes para a vida cristã de hoje. 1. A gravidade do pecado e a responsabilidade espiritual. A história de nos ensina que a responsabilidade espiritual não pode ser ignorada, especialmente por aqueles que têm grandes privilégios. Foi o primogênito de Judá, um homem com uma posição de grande honra, mas sua maldade diante de Deus foi tão grave que resultou em sua morte. Isso nos lembra que quanto mais Deus nos dá, mais Ele espera de nós. Não podemos viver de maneira irresponsável com os dons e privilégios espirituais que Ele nos confiou. A chamada à santidade é séria e não deve ser tratada com desdém. Nossa relação com Deus não é uma questão de conveniência, mas de responsabilidade. 2. A fidelidade de Deus, mesmo nas nossas falhas. Outro aspecto que se destaca é a fidelidade de Deus, mesmo quando falhamos. Quando morre, parece que o plano divino poderia ter sido interrompido. No entanto, Deus não deixa o seu propósito fracassar. O pecado de e a falha de Judá não impediram a vontade de Deus de ser cumprida. Mesmo quando as circunstâncias humanas parecem fora de controle, Deus continua a conduzir sua vontade soberana. Isso nos dá esperança de que, mesmo em nossas falhas, Deus pode usar nossas vidas para cumprir seu propósito. Não importa o quão grande seja o erro, Deus é capaz de restaurar, redimir e fazer algo bom surgir de nossos piores momentos. A importância de agir conforme a vontade de Deus. Tamar, uma mulher que parecia ser descartada pela sociedade de seu tempo, se levantou e agiu conforme a direção de Deus, ainda que suas ações tenham sido controversas. Ela tomou a iniciativa para preservar a linhagem de Judá, agindo com coragem e fé. Muitas vezes, Deus nos chama a tomar decisões que não parecem convencionais ou que podem ser mal interpretadas, mas a obediência a Ele é mais importante do que a opinião dos outros. Tamar não se conformou com o silêncio e a injustiça ao seu redor, mas confiou que ao fazer o que Deus exigia, ela cumpriria uma parte essencial no plano divino. 4. Deus usa pessoas improváveis para cumprir seus propósitos. A vida de Tamar e Perez nos mostra que Deus frequentemente usa pessoas improváveis para realizar sua obra. Tamar era uma viúva, estigmatizada pela sociedade, mas ela foi escolhida por Deus para ser a ancestral de um dos maiores heróis da fé, Jesus Cristo. O nascimento de Perez, a partir de uma situação difícil e controversa, é um lembrete de que Deus não escolhe as pessoas pela aparência ou pela aceitação social, mas pelos seus próprios planos e propósito. Deus pode usar você, independente de sua história ou das dificuldades que tenha enfrentado, para cumprir seus propósitos de forma poderosa. 5. A soberania de Deus no meio das tempestades. Finalmente, essa história nos ensina sobre a soberania de Deus. Quando as coisas parecem desmoronar, como quando e Onã falham, podemos sentir que tudo está fora de controle. Mas a soberania de Deus nos mostra que, por mais que as circunstâncias pareçam adversas, Ele está sempre no controle. Mesmo quando erramos,
Deus está trabalhando nos bastidores para cumprir seus propósitos eternos. Podemos descansar na certeza de que nada acontece fora de seu plano soberano. Se ele pode restaurar a linhagem de Judá através de Perez, ele também pode restaurar e guiar nossas vidas de acordo com sua vontade. Essas lições espirituais são um convite a refletirmos sobre nossa própria caminhada com Deus. Como estamos lidando com as responsabilidades que Ele nos deu? Estamos confiando em sua fidelidade mesmo quando falhamos? Estamos dispostos a agir conforme sua vontade, mesmo quando isso vai contra o status quo? Como Tamar, precisamos lembrar que, independentemente de quem sejamos ou de nossa história, Deus pode nos usar poderosamente para seus planos. E como Judá, precisamos reconhecer que Deus é soberano em todas as situações, guiando-nos, corrigindo-nos e restaurando-nos para o cumprimento do seu propósito eterno. Em resumo, a história de e Tamar é uma profunda lição de redenção e restauração. Deus está no controle e seu propósito se cumprirá, mesmo quando não entendemos os caminhos que Ele escolhe para nós. A história de Tamar e Pérez não é apenas uma narrativa antiga da Bíblia, mas uma reflexão viva sobre o nosso caminhar espiritual. Ela nos desafia a olhar para nossa própria vida e nos perguntar: como estamos lidando com os privilégios que Deus nos deu? Estamos honrando a responsabilidade que Ele colocou em nossas mãos? Ou estamos ignorando a gravidade do pecado e as consequências de nossas escolhas? Neste momento, é importante que cada um de nós examine a nossa vida diante de Deus. Somos chamados a viver com uma consciência clara de nossa responsabilidade espiritual, a buscar santidade em todos os aspectos de nossa vida e a obedecer a Deus, mesmo quando isso nos leva por caminhos incomuns ou difíceis. Com toda a sua posição privilegiada, nos lembra que ninguém está isento da necessidade de viver segundo a vontade de Deus. Nossos dons e privilégios espirituais não são para ser usados de maneira egoísta, mas para glorificar a Deus e servir ao seu plano. Além disso, a fidelidade de Deus é algo que devemos abraçar com gratidão e confiança. Mesmo quando falhamos, Deus não desiste de nós. Ele continua a trabalhar, restaurar e redirecionar nossa vida para seu propósito. Mas é importante entender que Deus também nos chama a responder à sua fidelidade com obediência. Ele usou Tamar, uma mulher em uma situação difícil, para trazer à tona a continuidade de sua promessa. Isso nos desafia a pensar: estamos dispostos a ser usados por Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor não fazem sentido? Estamos prontos para agir em obediência, mesmo quando isso nos custa ou nos coloca em situações difíceis? Por fim, a história de Tamar e Pérez nos lembra que Deus usa pessoas improváveis para cumprir seus propósitos. Se você se sente insignificante, rejeitado ou desqualificado aos olhos do mundo, saiba que Deus pode e quer te usar para sua glória. A grandeza de Deus não é limitada pelas nossas falhas ou pelas expectativas dos outros. Deus pode transformar qualquer situação, por mais difícil ou caótica que pareça, em algo que reflete sua soberania e sua bondade. Hoje, ao refletirmos sobre essa história, somos desafiados a revisar nossa vida, nossas escolhas e nosso relacionamento com Deus. Ele é soberano e mesmo em nossos momentos de falha, sua graça nos oferece uma nova chance. Estamos dispostos a viver com responsabilidade espiritual. Estamos dispostos a confiar que, mesmo nos nossos erros, Deus pode redirecionar nossa vida para cumprir seus planos eternos. Essa é a reflexão que precisamos ter agora, pois, como vimos, Deus está sempre trabalhando, guiando e cumprindo seu propósito, mesmo quando não podemos ver o quadro completo.
Deus, no seu plano soberano, convida você a ser parte daquilo que Ele está realizando no mundo. Que a história de Tamar e Pérez nos inspire a confiar mais em sua fidelidade, a viver de maneira responsável diante dele e a nos colocarmos à disposição para sermos usados, não importa quão improváveis ou indignos possamos nos sentir. O plano de Deus não falha, e Ele quer usar você para que, através de sua vida, seu nome seja glorificado. Chegamos ao fim desta reflexão profunda, mas a história de Tamar e Pérez não termina aqui. Ela ecoa em cada um de nós, nos desafiando a olhar para a nossa vida com mais seriedade e responsabilidade. O pecado tem consequências, mas a graça de Deus é maior. Ele continua a trabalhar em nós, mesmo quando falhamos, e usa até os momentos mais sombrios para realizar seus grandes propósitos. Agora, mais do que nunca, é hora de refletir. Você tem honrado a responsabilidade espiritual que Deus lhe deu? Está vivendo de maneira obediente ou tem ignorado o seu chamado? Deus não se esquece de nós, e sua fidelidade é inabalável. A grande questão é, estamos prontos para responder a esse chamado com ação e confiança? Ao encerrar, lembre-se de que assim como Deus usou Tamar, Ele pode usar você, independentemente das circunstâncias, para cumprir seus planos. Não importa onde você esteja na vida ou quais dificuldades enfrente, Deus é soberano e seu plano jamais falha. Então, agora é o momento de fazer a escolha. Será que você vai se entregar a Ele, confiando no seu propósito para a sua vida, como Tamar fez? Não há maior privilégio do que fazer parte da história de Deus. Que essa reflexão sobre responsabilidade, obediência e fidelidade nos conduza a uma nova jornada de compromisso com o Senhor. Ele está escrevendo nossa história, está pronto para ser parte desse plano eterno. A escolha é sua, fique atento, viva com propósito e, acima de tudo, busque a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Que sua graça continue te guiando. Deus te abençoe.